Veja o quadro do adoecimento humano nos últimos 120 anos. Aí vocês vão perceber, quer dizer, isso aqui é incontestável, que isso aconteceu e está acontecendo, e aí depende agora de com que olhos, com que teorias você vai interpretar esse quadro. Então, eu vou fazer a interpretação desse quadro a partir das teorias que sustentam uma medicina hoje, uma medicina funcional, integral, uma medicina de suporte à vida, que é a medicina a doutrina médica que eu defendo e que eu vou expor no nosso curso. Então, aqui eu vou fazer uma síntese para haver essa percepção e a gente poder passar bem a linha do curso. Então, nesse quadro, ele está focado claramente, é sintético, ele está focado claramente em cima das teses e teorias fundamentais do conhecimento médico. Então, a medicina oficial, né, ela nasce, sobretudo, com a teoria do germe. A teoria do germe que dá os grandes recursos para a evolução dessa medicina. É ali no final do século XIX, e essa teoria, a medicina dessa época, estava desafiada, então, para as doenças agudas, bacterianas agudas, sobretudo, tuberculose, difteria, sífilis, né? E surge a teoria do germe para explicar. As intervenções médicas que vieram a partir do saneamento, o higienismo, a soroterapia, depois as vacinas, mais adiante os quimioterápicos, a sulfa, depois a penicilina. Entramos na era, depois, mais adiante, na década de 60 e 70, vamos dizer, o uso intensivo da hospitalização, com todo que envolve a hospitalização, cateterismo, grandes cirurgias, UTIs, etc., etc. Os antibióticos de amplo espectro, as múltiplas vacinas virais, aí nesse período aí, em torno da década de 70, 80. As viagens internacionais, até que na década de 80, no início da década de 80, soa a sirene da AIDS. Uma doença estranha, acometendo os homossexuais, de início. E aí, a turma da teoria do germe, sobretudo os oncologistas virais, vem e emplacam a tese da doença sexualmente transmissível por um retrovírus. Isso soa muito estranho, muita gente contestou essa tese, mas emplacou essa tese e ela é a tese dominante na explicação da AIDS. Mas, a partir da AIDS, a partir da década de 80, começou uma mudança acentuada do padrão de adoecimento humano. Eu costumo chamar de estranhas doenças. Estranhas doenças porque são doenças que já existiam, mas se tornaram epidêmicas a partir daí e dominam completamente a cena médica atual, a cena clínica atual. Quais são elas? As alergias, aumentou enormemente a frequência e a gravidade, autoimunidade, autismo, câncer, tudo epidemia. A questão da inflamação passou a ocupar o foco central do pensamento médico, hipertensão arterial, doença neurodegenerativa, inflamação intestinal, fungo, cândida, infecções ocultas, infecções crônicas. Ponto comum entre esses adoecimentos, que a gente pode observar, que são desregulação do sistema imune.
todos esses processos trazem a marca da desregulação do sistema imune. E são doenças crônicas. São doenças crônicas. Então, a medicina da teoria do germe nasce para dar conta das doenças bacterianas agudas, das doenças infecciosas agudas. E o quadro médico atual, cena médica atual, clínica, é de doença crônica. Aí vem a medicina oficial e diz, não, está aumentando a doença crônica porque as pessoas estão vivendo mais. Não. As doenças crônicas estão aumentando significativamente também entre as crianças. Nos Estados Unidos, quase 50% das crianças estão em doenças crônicas. Então não tem nada a ver com idade, está vivendo mais. O que está havendo é severa sobrecarga, é estresse prolongado, crônico do organismo, que leva às doenças crônicas. De outro modo, se formos ver essas doenças sob um outro prisma, aqui agregando, por exemplo, as doenças do metabolismo, diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, nós podemos elencar todas essas doenças na categoria de doenças da dissimbiose. Dissimbiose quer dizer alteração da simbiose celular, que é a mitocôndria, que explica completamente, que está por trás dos quadros metabólicos, todos, e o processo dos microbiomas, que são o sistema imune, ou do sistema imune, que são completamente dependentes das bactérias, o sistema imune celular dependente do simbionte bactéria mitocôndria, e o sistema imune adquirido é sistema imune das mucosas, defesa das mucosas, que é comandado pelo microbioma, sobretudo o microbioma intestinal. Então, tanto na questão da desregulação do sistema imune, quanto na questão da desregulação do sistema imune mais as doenças metabólicas, o que está por trás desses processos é a alteração da simbiose. Então, esse é o problema central para a medicina clínica de hoje, em qualquer especialidade. A dominância de 90% ou mais de doenças crônicas. E essas doenças crônicas são todas consideradas idiopáticas pelo discurso médico oficial. Então, esse é o desafio cognitivo de entendimento do adoecimento atual para o médico poder oferecer resultado aos seus clientes. Não vai ser a medicina da teoria do germe que vai esclarecer as doenças crônicas, que vai contribuir para as doenças crônicas. Se ela pudesse contribuir, essas doenças não estariam na categoria de idiopáticas. Para compreender esse bloqueio cognitivo da medicina da teoria do germe, tem que se lançar mão de outras teorias. De teorias que valorizem a simbiose. Uma doutrina médica hoje, para poder contribuir para o entendimento desse padrão de adoecimento que domina a cena médica, ela tem que de ter uma teoria no centro da sua doutrina,
que respeite e que entenda a questão da simbiose. E é isso que nós buscamos construir no nosso curso. É dar recursos, é trabalhar com essa teoria para a gente poder intervir e poder auxiliar e reverter, buscar cura dessas doenças crônicas. A medicina da teoria do germe, primeiro, ela não sabe o que é doença crônica e ela nem tenta reverter a doença crônica. Ela continua jogando química de uso prolongado sobre um organismo já em enorme dificuldade regulatória. Ela não entende o que se passa. É por isso que eu chamo de crise cognitiva. Os médicos não sabem o que passa. Eles intervêm, mas não sabem o que está acontecendo. A indústria farmacêutica vê um problema aqui e acolá, vê inflamação, vai lá, bloqueia, sinalização de inflamação. Mas por que está em dinâmica inflamatória? Ninguém vai atuar na raiz da inflamação. Se você não atua na raiz do problema, você não atua sobre as causas do adoecimento, você não reverte o adoecimento. Por isso a medicina da teoria do germe nem tenta reverter a doença crônica. Ela já sanciona, fala assim, da agora em diante, você vai ter que tomar remédio. E é isso que todo paciente ouve do médico. A proposta do nosso curso é trazer luz para esse campo da idiopatia médica, para o médico ter condição de oferecer recursos aos seus pacientes para interromper a dinâmica de doença crônica, reverter, se possível, curar, se possível. Mas ele só consegue fazer isso se ele entender o processo do adoecimento, se ele entender as causas que estão em jogo, para ele poder atuar sobre as causas. Ou seja, uma medicina causal. Esse é o desafio. E se você só conhece as causas do adoecimento, que varia de indivíduo para indivíduo. Você pode ter a mesma doença, pode ter hipertensão arterial, que é uma doença crônica, mas a dinâmica que levou à hipertensão arterial varia de indivíduo para indivíduo. Então, a abordagem da doença crônica é uma abordagem centrada no indivíduo. O médico tem que compreender a dinâmica que levou o organismo daquele indivíduo a entrar em doença crônica. O Niels Bohr, físico dinamarquês, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: especialista não é a pessoa que sabe tudo sobre o objeto do seu conhecimento. Especialista é a pessoa que sabe o que uma ação realizada agora pode provocar no futuro. É ter essa capacidade de conjecturar o impacto disso adiante. É isso. Seria, em última análise, um especialista. Então, um especialista médico seria poder avaliar o que uma intervenção médica pode provocar lá na frente. Agora, ele só consegue saber isso se ele estiver munido de uma teoria, de uma verdadeira teoria que seja verdadeira, que seja sustentável. Então, com essa noção, eu vou dizer, a teoria do germe é uma teoria deficiente, uma teoria errada. Por quê? Porque ela é uma teoria que, na essência, é uma teoria antibacteriana. Pasteur dizia, tecido saudável é tecido estéril. A bactéria entra e produz a doença. Toda a questão da teoria do germe foi construída em torno do chamado patógeno obrigatório. Então,
é uma teoria que fala de germe, mas só da construção de um tipo de germe, que é o patógeno obrigatório. Se a teoria do germe fosse falar da bactéria enquanto sistema vivo, ela não conseguiria ir adiante. Por uma questão muito simples. Porque a vida no planeta e os sistemas vivos são bacterianos. São sistemas bacterianos. A teoria do germe, então, é uma teoria, na essência, em seus fundamentos, uma teoria antibacteriana, então é o tempo todo brigando com bactéria, com higiênico, antibacteriano, com antibiótico, com tudo anti. Né? Ela é antibacteriana e antissimbiose. O problema é que o organismo humano é um sistema simbiótico e bacteriano. Ninguém tem mais dúvida disso hoje. Então, como a teoria antibacteriana e antissimbiose pode compreender um sistema simbiótico e bacteriano? A lógica não permite isso. É uma questão de lógica. E é óbvio, então, que essa teoria antibacteriana vai, com as suas intervenções, vai trazer consequências a médio e longo prazo para esse organismo. E as consequências estão aqui, são as doenças crônicas. É claro que a medicina da teoria do germe não faz isso conscientemente. Ela faz isso por bloqueio cognitivo, que é o limite dessa teoria. Se o médico soubesse o limite dessa teoria, ele mantinha dentro de um escopo muito mais restrito. Mas não, ele vem com essa teoria para as doenças crônicas, em grande parte produzidas pela própria intervenção médica baseada na teoria que ele está querendo usar agora. Esse é o problema central da medicina atual. E é esse o recurso, quer dizer, e é sobre esse problema é que nós queremos agregar solução, agregar contribuições. E para isso nós temos que construir uma doutrina médica que tenha no seu centro a questão da simbiose, a questão do microbioma, a questão de que se trata de um sistema complexo, sistema vivo complexo, aberto, não linear, com alta capacidade de se autorregular, de fazer compensações, e que tem que ser observado para entender as dinâmicas adaptativas e as dinâmicas de autorregulação que esse sistema está fazendo aos vários tipos de estresse, aos vários tipos de sobrecargas, sobretudo as sobrecargas prolongadas que levam às doenças crônicas. E a intervenção médica da teoria do germe promove muitas sobrecargas de longo prazo para esse organismo. Então, nosso desafio, e o desafio aceito por esse curso, é trazer luz sobre esse campo das doenças crônicas, e tirar da categoria de idiopáticas essas doenças. Se nós colocamos a teoria da simbiose, a teoria dos microbiomas, nós vamos entender o que está por trás dessas doenças ditas idiopáticas da medicina da teoria do germe.